Então, gente, vamos para mais um vídeo, certo? E é um vídeo que eu havia prometido para vocês sobre direita e esquerda, certo? Eu tinha demorado um pouco para gravar, assim, relacionado à direita e esquerda, porque eu estava preparando um material mais legal e tentando dificultar o menos possível para deixar mais fácil para vocês, tá? Então, para a gente iniciar, primeiramente queria dizer para vocês que eu não vou dar a minha opinião política, certo? Eu vou ser o mais neutro possível aqui e vou deixar aqui os fatos para vocês usarem usarem esses fatos para que vocês tenham ideia do que vocês, da escolha que vocês vão fazer, se vocês são mais de direita, se vocês são mais de esquerda, enfim, isso aí vocês quem vão decidir, certo? Eu vou trazer aqui os conceitos e fatos e vocês vão tomar essa decisão. Então, primeiramente, para a gente iniciar, nós primeiro temos que tirar esse mito de que direita é Bolsonaro, esquerda é Lula. Isso não existe, certo? São pessoas que possuem ideias, mas eles não representam, eles não são a totalidade dessa ideia, certo? Então eles não representam esses pensamentos em sua totalidade. Então, quando nós tiramos isso, nós começamos com vou trazer esse gráficozinho aqui para vocês. E nesse gráfico nós vamos chamar ele de liberdade econômica. Quando nós falamos sobre economia, primeiramente, o que é sobre economia que nós falamos primeiramente, Lucas? Quando falamos sobre economia, inflação, desemprego, impostos, salário mínimo, certo? Quando falamos sobre esses temas e mais outros temas relacionados à economia, nós dividimos entre direita e esquerda. Então, como é direita e esquerda? Bem fácil. Quanto mais controle você é a favor que o governo tenha, maior interferência sobre a economia, certo? Você tem um pensamento mais de esquerda. Então, como seria esse controle? Como seria mais essa presença do governo em relação à economia? Através de estatização, por exemplo, certo? O que é estatização? Empresas estatais, certo? Como, por exemplo, a Petrobras, os Correios. Quando você é a favor da reforma agrária também, o que é a reforma agrária? A divisão de terras. Pega de quem tem mais e dá para quem tem menos. Essa é a ideia da esquerda. Impostos mais altos para ricos, entendeu? E projetos sociais, mais projetos sociais como, por exemplo, Bolsa Família. Isso é um pensamento mais de esquerda. Quando vamos falar de direita, se você primeiramente tem que ser contra tudo isso aí que eu falei. Você é ao contrário, você é a favor de que uma presença menor do governo na economia, certo? E você é a favor, por exemplo, de privatização, que é totalmente ao contrário da estatização. Você é a favor do mercado mais livre, certo? Com menos presença do governo. E também de menos impostos, que é um pensamento contrário. Mesmo para os mais ricos, você é a favor de menos impostos. Então, quando falamos de economia, nós dividimos entre direita e esquerda. Mas agora a gente vai falar sobre um outro tema, certo? Envolve a direita e a esquerda, mas só que não dá para, quando falamos de temas como, por exemplo, o aborto, não dá para a gente dividir entre direita e esquerda. Então nós vamos fazer um outro gráfico, que é cima e baixo, certo? E nesse gráfico que está aparecendo na tela de vocês aí agora, ele é chamado, certo, de liberdade social. Então, o que é a liberdade social? Quando nós falamos sobre liberdade social, nós temos que também ainda trazer a presença ou ausência do governo, certo? Mas relacionada ao quê? Agora nós vamos falar sobre a vida social da gente. Então, quanto mais para cima eu for, certo? Quanto mais nessa linha eu for para cima, mais eu sou a favor da presença do governo em minha vida. Como, por exemplo, falando em liberdade religiosa, por exemplo. Se eu sou a favor que o governo tenha uma maior interferência na questão do controle das religiões, enfim, eu vou mais para cima dessa linha. E aí, essa parte de cima, quando eu chego ao extremo, quando eu quero que o governo tenha um controle total sobre isso, é chamado de autoritarismo, certo? Quanto mais para baixo eu for, mais eu sou a favor da menor presença do governo. Nesse caso, eu quero uma ausência do governo, total liberdade do governo, uma autonomia maior minha.
Então, quanto mais para baixo eu vou, se eu chegar ao extremo, é chamado de libertarismo. Então, nessa linha aqui, certo? É uma linha vertical. Nós vamos tratar de temas como aborto, legalização das drogas, liberdade religiosa, feminismo, homofobia, discriminação, certo? E outros temas, cotas, por exemplo. E aí, você pode sim ser a favor ou contra de qualquer um desses temas, que não necessariamente vai fazer você dividir entre direita e esquerda, certo? A liberdade econômica, quando falamos da linha de liberdade econômica, que é a linha horizontal, sim, dá para dividir exatamente se você é da direita ou da esquerda. Agora, quando tratamos sobre temas da liberdade social, que é a linha vertical, nós podemos, por exemplo, ser de direita e ser a favor do aborto, e ser de esquerda e ser a favor do aborto também. Então, quando falamos sobre a vida social, é mais difícil separar se nosso pensamento é mais para a direita ou mais para a esquerda. O problema dos dois lados é quando vai ao extremo. Que o extremo, quando você é de extrema direita ou extrema esquerda, isso acaba fazendo com que você seja um extremista. E geralmente os extremistas, eles acabam sendo radicais demais. E aí é onde começam as brigas, a violência, enfim. Os dois lados possuem esse tipo de pessoa e essas pessoas nós não podemos ser. Nem ser extremista de direita, nem extremista de esquerda. Nós temos que ser pessoas que temos que defender nossas ideias, mas nunca atacar o lado pessoal da outra. Nós podemos atacar a ideia, por exemplo, mas nunca atacar a pessoa por trás da ideia. Temos que respeitar todos, porque as ideias elas são válidas, certo? Todas as ideias são válidas e a oposição é necessária para que haja um controle na vida, para que haja um controle social, certo? Mas nunca nós devemos desrespeitar a outra pessoa, certo? Então espero que através desse vídeo eu tenha ensinado alguma coisa para vocês e eu vou trazendo mais vídeos para que a gente possa ir evoluindo em relação a pensamentos políticos e que nós não sejamos dominados por pessoas que acham que sabem de alguma coisa e que tentam impor a ideia para a gente. Lembre-se, vocês são livres para tudo. Não se sintam obrigados a ter qualquer tipo de pensamento ou qualquer tipo de autoritarismo sobre vocês. Se sintam obrigados a aprender. Isso é o que nós temos que se sentir obrigados. É isso aí. Esse é o canal Só Julgando.